Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmãos, eu falava aqui sobre o tema discipulado e a internet aqui em casa deve ter tido alguma oscilação, acabou caindo a transmissão. Então vamos dar início a essa aula de hoje, discipulado, parte 1. Tema complementar às aulas 1 e 2 sobre o tema evangelismo. Da mesma forma, esse assunto discipulado será dividido em 2, talvez 3 aulas, por tratar-se de um tema de muita profundidade. E durante essas aulas nós não focaremos muito sobre como discipular, porque realmente ficaria muito extenso. Mas vamos então aos tópicos que nós trataremos durante a aula. Para quem está entrando agora, a primeira transmissão caiu, mas agora está tudo ok. Siga aí assistindo a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Então, nós trataremos o assunto discipulado com os seguintes tópicos. Uma introdução, ao discipulado, o que é discipulado, qual é o preço do discipulado, como deve viver o discípulo recém-nascido, a vida de alguns discípulos e o papel do discipulador. Esses serão os assuntos. Só um minuto que tem um pessoal perguntando aqui da queda aqui da aula de hoje. Só um minuto. Aguarda só um minutinho, pessoal. A primeira transmissão acabou caindo. Eu acho que eu tive algum problema com a internet aqui em casa. Um minuto e daremos seguimento. Acho que a gente já pode dar continuidade. Então, vamos lá. Vamos dar início definitivamente à aula. Peço desculpas pelo transtorno. Alguma coisa aconteceu com a primeira transmissão, acabou caindo aqui, acho que a internet em casa. E o pessoal está me dizendo aqui que demorou um pouco para aparecer a segunda transmissão. O pessoal está entrando novamente aqui. Bom, mas vamos lá. Então, Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Ele ensinou. Ao longo da Bíblia nós podemos ver
né, várias ações de Cristo, além de ensinar, ele curou, sustentou, fez milagres, pregou o Evangelho, mas uma atividade ele focou. Ele, enquanto fazia todas essas outras, ele colocou tempo, sacrifício, foco, né, atenção em fazer discípulos, né? Anunciar o Evangelho, que foi o tema das aulas anteriores, é como lançar um alicerce de uma edificação qualquer, né? Seria quase como que pudéssemos dizer que pregar o Evangelho é um trabalho necessário, é uma ordenança, está na Bíblia, mas é um trabalho, de certa forma, inacabado. Por quê? Porque a Bíblia não nos chama, né, a fazer novos convertidos. Você não verá na Bíblia nada falando a respeito de faça novos convertidos, mas você tem uma ordenança de fazer discípulos. Então, o discipulado é essencial, complementar, né, é o trabalho a ser feito após ser lançado o alicerce da edificação, para que você possa concluir a sua construção. E isso nós já vimos em algumas aulas anteriores, mas vamos relembrar, né, abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28, verso 18. Vamos lá. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui em Mateus 28, 18, nós podemos ver claramente a ordenança de Jesus, né? O verbo aqui imperativo, ide, né? Fazei discípulos de todas as nações, né? Então, nós, além de pregarmos o Evangelho, é de suma importância que possamos dar continuidade a esse trabalho, né, através do discipulado. Então, a aceitação do Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho a uma pessoa e ele aceita, ele recebe o Evangelho, né, nós acabamos, através do Santo Espírito, né, produzindo um novo ser, um recém-nascido na fé. Na verdade, não é trabalho nosso, e sim do próprio Espírito Santo. Isso nós também podemos ver na Palavra de Deus, e nós vamos ler ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 16. Vamos ali, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios 5, 16. Que diz, aliás, me perdoem, no 17, um versículo para frente. Está escrito assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, aqui está a comprovação de que a aceitação do Evangelho, o receber Cristo em seu coração como seu único e suficiente Salvador, produzirá um recém-nascido na fé, né? E assim como qualquer recém-nascido, você precisa cuidar dessa criança.
Você que anunciou o evangelho a essa pessoa, você é o pai dessa pessoa na fé. E qualquer criança que acaba de nascer, ela precisa de cuidados. Essa nova criatura nascida do Espírito Santo e de Cristo, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser ensinada. Caso contrário, esse recém-nascido morrerá. Assim como qualquer criança, qualquer neném, ele precisa de cuidados. Não há nenhum ser que acaba de nascer que esteja apto para cuidar de si próprio. Isso é impossível. E com os cristãos, é através do discipulado que é estabelecido esse cuidado com o novo ser que acabou de nascer. Então, isso é muito importante. Não basta pregar o evangelho, né? Caso você pregue o evangelho e não tenha esse cuidado, né, esse seguimento com o discipulado, o trabalho não está acabado. Você terá um alicerce lançado, mas não haverá nenhuma edificação. E é muito perigoso que essa criança, esse recém-nascido na fé, venha a morrer prematuramente, justamente porque você não pôde alimentá-lo. Então é mister que todos nós possamos dar seguimento através do discipulado. Lembrando também que o fazer discípulos é uma ordem, né? Nós acabamos de ver isso ali em Mateus, né? Jesus não diz que é um dom especial, né? É uma ordem para todos os cristãos. Todos os cristãos são capacitados pelo Espírito Santo a fazer novos discípulos. Agora vamos aqui ao próximo assunto, né, que é justamente, então, o que vem a ser o discipulado? O que é discipulado? Ponto número 1, mais que seguidores. Discipulado é mais que fazer pessoas seguirem os seus passos. Na verdade, não os seus passos, os passos de Cristo. Discipulado é uma doutrina, uma atitude de submissão à autoridade divina, uma devoção de forte disciplina pessoal e uma comunhão. E essa comunhão irá produzir em você, em mim, pois todos somos discípulos, né, um amor tão grande que sairá para fora de você, atingindo ao seu próximo. Então, todo aquele que é discípulo terá ou já tem discípulos. E os verdadeiros discípulos não somente crescerão, então, à semelhança do seu mestre, tanto o seu discipulador quanto o mestre Cristo, né? Mas com o passar do tempo, através do Santo Espírito, você reproduzirá novas vidas, você reproduzirá a vida de Cristo em outras pessoas. Ponto 2. É uma terapia intensiva. O discipulado é um tratamento intensivo do caráter, muito mais importante do que o desenvolvimento de qualquer técnica. Não, eu vou lá na aula de discipulado e o meu discipulador ele vai me ensinar, aliás, a como pregar o evangelho, que a pessoa vai aceitar a Cristo. Olha, o meu discipulador vai me ensinar ali a montar uma pregação, montar uma aula de escola bíblica. Não, não é bem isso. O discipulado tem o foco no caráter, em moldar o caráter de Cristo nas pessoas, né? Afinal, você precisa ser a pessoa de Cristo antes de fazer as obras de Cristo. Note que Jesus, né, quando ele chamou os discípulos, ele os chamou para viver com ele, para ter um relacionamento íntimo com ele, para, junto com ele, ter fartura, escassez, alegria, sofrimento. Então Cristo chamou-os para que eles pudessem ver como ele vive e ter nele um modelo de como
ele vive. Cristo estava com esses homens, com os 12, 24 horas por dia e treinou eles por 3 anos. Então, mais do que ouvir sermões e aprender ensinamentos, os discípulos aprenderam os atos e o estilo de vida de Cristo. Ponto 3, agora uma definição, então, do que vem realmente a ser discipulado. O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Jesus e seus discípulos, no qual o mestre reproduz também no aluno a plenitude da vida que ele próprio tem em Cristo, que o aluno é capaz de receber essa plenitude, treinar outros que ensinarão outros. Então, o discipulado, é uma maneira progressiva de fazer novos discípulos através do exemplo. Como eu já havia falado, essa aula será bem curtinha, para que todos nós possamos aí aproveitar o Dia dos Pais. Eu vou então só falar de mais 2 pontos aqui e a gente já vai encerrar. O próximo ponto da aula é: qual é o preço? Você que já é discipulador, ou você que ainda nem discípulo quero dizer que o discipulado não é uma tarefa fácil. Veja o que aconteceu, o maior exemplo sempre é Jesus. O trabalho que ele teve para discipular os apóstolos tinham uma dificuldade muito grande de entender vários assuntos de cunho espiritual. Os discípulos de Jesus estavam muito focados no plano material e o discipulado é um tratamento espiritual para o nosso caráter. Então, não é fácil, não há métodos para simplificar, vai exigir uma determinação resoluta, sacrifício e compaixão. Todos cristãos já ouviram falar do famoso pregador Billy Graham. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E foi assim com Jesus. Então essa frase, ela não é dita sem razão. Voltando ao exemplo que eu dei no início, de recém-nascido, então vejo uma mãe e um pai com uma criança que acaba de nascer. Aquela criança toma todo o tempo, todo o esforço dos pais, toda a energia que os pais têm, estão focados naquela criança, em cuidar dela praticamente 24 horas do dia, como foi com Jesus. A criança, o recém-nascido na fé não é igual, não tem hora. Então, uma pessoa que talvez passe por uma dificuldade, ela pode te ligar de madrugada. Esses dias, na sexta-feira mesmo, eu estava conversando com o meu pastor, ele estava relatando isso, de alguns irmãozinhos novos na fé que estavam recorrendo ele até mesmo de madrugada. Então, assim é um discipulado, é como a vida de um pai e de uma mãe com um recém-nascido. Você tem que saber o que dá, a hora que dá. Às vezes está chorando, você não sabe por que está chorando. Então, realmente é um custo altíssimo. Por quê? Porque o requisito é altíssimo. Você, como discipulador, precisa ser primeiro a imagem de Jesus Cristo, o que já não é nada fácil, para que então você possa reproduzir essa imagem, ajudar os outros a reproduzir essa imagem de Jesus Cristo na vida deles. Então, não é fácil, mas Jesus, através do Santo Espírito, nos dá toda a capacitação
né, para que isso seja feito. Mas exige de nós que seremos discipuladores uma abnegação, um esforço muito grande, né? Então, por nós, muitos de nós vamos à igreja, hoje mesmo é domingo, né? Apesar de ser dia dos pais, logo mais às 19 horas teremos o culto da família, né? E às vezes nós vamos à igreja e tem algumas canções, né? Uma muito famosa, acho que domingo passado mesmo nós cantamos na nossa igreja essa canção, né? Que ela diz, né? Maranata, ora vem Jesus. Então, Maranata, né, essa palavra significa vem Jesus, né? Mas a palavra de Deus, por outro lado, ela diz o seguinte, lá em Mateus 24:14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Só então chegará o fim, né? Então, nós, não estou falando para você deixar de cantar essa música na sua igreja, né? Nós temos que pedir, né? Ao invés de pedir Maranata, vem Jesus, né? Nós temos que orar segundo a palavra que está lá em Colossenses 1:26. Vamos abrir nossa Bíblia lá, não me abrir não, mas vamos abrir lá. Colossenses capítulo 1, a partir do 26. Diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, não fale mais Maranata. Me entenda aqui, não é para você falar, não é para você deixar de cantar, mas ore, né? Não ore para que Jesus transponha os céus e volte. Tenha compaixão das pessoas e ore para Cristo transponha o seu próprio ego, o meu próprio ego, porque a palavra diz aqui, Cristo em vós. Emmanuel, Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você, no meu e no seu ser, né? Então, ore para que, ao invés de Cristo transpor o céu, Ele transponha, Ele, em vez de rasgar o céu, Ele rasgue você e possa sair para fora. E que não seja mais visto na sua vida o Daniel Frigo, a Maria Frigo, a Caterine ou qualquer outra pessoa, que Cristo seja, que a face de Cristo resplandeça sobre a sua face, né? Porque aí o Evangelho será pregado e Cristo voltará, né? Se aproximará aí o fim e então Cristo voltará. Então, realmente, um dos meios para que possamos fazer com que Cristo volte é crucificar a nossa carne, né? E através da crucificação da nossa carne, nós seremos mais parecidos com Cristo. Sendo parecidos com Cristo, nós poderemos pregar o Evangelho, discipular as pessoas que discipularão outras pessoas e outras, e então virá o fim, né? Então, a crucificação da carne é extremamente importante para que o discipulado aconteça, né? Isso a gente pode ver lá em Mateus 16:24, né? Diz assim, Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, as vontades da carne, ao seu ego, tome a sua cruz e me acompanhe. Esse é o altíssimo preço daquele que é discípulo. Então, já são 10h35, eu vou falar de um último tema e a gente vai encerrando para que possamos curtir o Dia dos Pais. Então, durante as nossas aulas aqui do discipulado, que serão
duas, como disse, talvez três, eu também trarei o exemplo de um dos discípulos de Jesus. Eu vou falar desse discípulo hoje. Eu falarei sobre a vida de João e nós daremos encerramento à aula. É bem curtinho, né? Então, a vida dos discípulos de Jesus. João e o seu chamado. O discípulo João, né, todo mundo conhece, o irmão de Tiago, inicia a sua história num barquinho onde ele e o seu irmão preparavam as redes, né, junto com o seu pai, Zebedeu, e eles eram obviamente pescadores. Então pense lá num dia ensolarado no mar da Galileia, dois jovens executando seu trabalho diário. Zebedeu ensinava e trabalhava junto com seus filhos, e inevitavelmente, o que provavelmente esses dois filhos pensavam em ser pescadores, assim como o pai. Mas aí um homem passa e os vê, o mesmo que tinha chamado Simão Pedro e André, e esse homem os chama. Esse homem era Jesus. A Bíblia diz que imediatamente, sem pensar, sem questionar, Tiago e João deixaram o barco e o pai. Zebedeu ficou só, seus filhos precisavam ver. Tudo que esses dois conheciam ficou para trás. Chegou o momento de eles prosseguirem para o verdadeiro propósito da vida deles. Não pescariam mais peixes, pescariam vidas. João decide seguir a Cristo e obedecer seu chamado. Lendo na palavra de Deus, nós vemos que João viveu experiências maravilhosas com Cristo. Não só fez parte dos 12, o privilégio de ser parte dos 12 discípulos, mas também foi muito próximo de Cristo. A Bíblia relata isso. Ele esteve no Monte da Transfiguração com Cristo, presenciou a ressurreição da filha de Jairo. João é chamado na Bíblia de o discípulo a quem Jesus amava. E no terrível e doloroso momento da crucificação, João era o único dos 12 discípulos que estava acompanhando a crucificação. Ele não pensou na vida, ele não pensou nas consequências que poderia sofrer, né? Alguém poderia reconhecê-lo ali no momento da crucificação, ele ser preso e crucificado também, martirizado, né? Mas João tomou uma decisão importante, a decisão que todos nós devemos tomar. Ele decidiu que o melhor lugar do mundo, o melhor lugar para ele era perto de Cristo. Aquele que antes era somente pescador tornou-se discípulo amado de Cristo. Foi João que recebeu as revelações do próprio Jesus para escrever Apocalipse, né? Houveram pelo menos 2 tentativas de morte de João relatadas na Bíblia. Ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente, né? E milagrosamente sobreviveu. Ele foi envenenado e milagrosamente Deus o livrou da morte. Ele terminou sua vida exilado, né, na ilha de Patmos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Ao viver com Cristo, ele entendeu que não existia nada melhor do que amar e ser amado por Jesus. João entendeu o que era ser discípulo. Ele entendeu seu chamado. O importante não era sobre quem João era, mas quem ele seguia, né? Destaques da vida de João, né? A obediência, né? Ele foi chamado, ele não pensou 2 vezes, ele simplesmente obedeceu. O amor, a fidelidade, o sacrifício. João era um verdadeiro discípulo, um discípulo em quem nós, que somos também discipuladores, devemos nos espelhar. Eu quero encerrar essa aula de hoje agradecendo a todos os meus colegas que estão aí do outro lado,
vendo essa live. Como eu já havia mencionado, essa live um pouco mais curta devido ao Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos vocês e todos nós tenhamos um ótimo domingo na graça e paz do Senhor Jesus. Eu espero vocês aqui para o próximo domingo, onde nós iremos fazer a parte 2 desse assunto tão importante que é discipulado. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.